O que acontece? Hoje se prega muito no mercado sobre você ser especialista em alguma coisa. Poxa, seja especialista em tal área, foque, saiba tudo sobre aquela área, seja melhor naquela área, foque naquilo. E aí você se torna uma especialista que acaba não entendendo de outras coisas. E quando você pega um grande big player do mercado, você pega alguém muito influente, você vai ver que de fato aquela pessoa não é especialista em uma coisa, mas ela é uma generalista, ela entende um pouco de tudo. E quando você entende um pouco de tudo, você está em todos os ambientes, você tem diversos tipos de ideias, você chega em pessoas diferentes e você atinge muito mais pessoas quando você é uma generalista, ou seja, você já é boa no que você faz, só que sim, você tem que saber um pouco de todas as coisas. Você pega, por exemplo, um player do mercado aí que você assiste, o cara é muito bom na estética, mas ele é muito bom na comunicação, ele entende de política, ele entende de marketing digital, ele entende de vendas, ele entende de network, ele tem cursos, ele tem mentorias, ele tem evento ao vivo. Você vê que ele é generalista num campo muito grande. E quando chamam, por exemplo, ele para um podcast, quando ele entra numa live, você vai ver que ele discorre sobre vários assuntos. E por ele discorrer de vários assuntos, ele chama a atenção de muito mais gente do que ele simplesmente ele fosse especialista só naquela área. Quer ver? Escreve com o que você trabalha aí, eu vou dar exemplos. Se eu conheço pessoas da área, dá exemplos aí, escreve com o que você trabalha. Vou começar a citar por mim. Sim, eu entendo muito de marketing, entendo sim muito sobre vendas, mas eu consigo conversar tranquilamente com você e com bastante base na questão de dietas, sobre nutrição, sobre treinamentos, consigo falar sobre espiritualidade com bastante embasamento com você, consigo conversar sobre geopolítica com você, consigo conversar com você sobre as guerras que estão acontecendo, sobre política, sobre esporte. Ou seja, se você vir aqui, eu não vou ser especialista na área, mas com certeza eu conseguiria fazer uma live de 40 minutos a 1 hora sobre um tema que você colocar na mesa. Porque de fato hoje o mundo ele quer as pessoas que se adaptem a qualquer lugar. E olha que doideira isso daqui. Vou dar um exemplo master para ficar muito mais claro sobre você ser uma especialista e saber só sobre aquilo e falar só sobre aquilo. Presta atenção. Quem conhece um cara chamado Jesus Cristo? Coloca eu. Vou dar um exemplo para a gente começar aqui já a quebrar todo e qualquer argumento seu de não, eu tenho que ser só muito boa nisso, eu tenho que falar só sobre isso. Quem conhece esse cara chamado Jesus Christ? Quem conhece? Quem conhece? Teoricamente é o cara mais famoso do mundo, né? É o cara que dividiu o tempo. Você já parou para pensar que Jesus Cristo foi o único cara que dividiu o tempo? Não tem um outro cara que fala assim, foi antes desse cara e depois desse cara. O cara dividiu o tempo. Bom, se você acredita nele ou se você não acredita, não vem ao caso. Mas o fato é, o cara dividiu o tempo. Existe um antes dele chegar e um depois dele chegar. E olha só, Jesus Cristo era um especialista ou um generalista? Escreve aí. O que vocês acham? Doido isso, né? Um antes dele e depois dele. O que vocês acham? Jesus Cristo era um especialista ou um generalista? Coloca aí. E a gente vai falar sobre isso. Especialista, generalista. Ótimo. Vamos lá. Quem mais? Eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês me responder. Jesus Cristo era um especialista, ou seja, tem a Bíblia toda falando que ele estava num único local, fazendo o milagre de uma única forma, do mesmo jeito, e ficava lá na porta das tumbas e mandando os cadáveres ressuscitarem. Você acha que ele estava lá na frente assim e ficava assim? Não, ele tinha um banquinho do qual ele era o melhor cara. E aí quando morria alguém falava, cara, ó, o cara certo pra ressuscitar é esse daqui. Ou ele tava tocando terror, uma hora ele tava lá descendo a chicotada na galera que tava vendendo coisa dentro do templo. Daí da outra hora ele tava tocando terror, falando que o melhor amigo dele, pra ele se afastar, que era o do Satanás. Na outra hora ele tava cuspindo no chão e deixando uma pessoa enxergar. Na outra hora estavam falando para apedrejar uma mulher, ele falava assim, ei, você não tem pecado? Não, você não tem pecado, taca a pedra primeiro na mulher. Olha que doideira isso daqui. Se a gente olha para o cara que dividiu o tempo e o cara era bom em todas as áreas,
O cara tocava o terror em todas as áreas. Por que raios a gente vem e a gente quer ser só bom na coisa que a gente faz? Já pensou se ele fosse, cara, o especialista em mandar o Lázaro levantar? Levanta, Lázaro, sai pra fora. Olha que doideira isso daqui. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso que... Quero trazer à tona que se você, independente do que você trabalha, se você, isso é um exemplo, tá, pessoal? Ficar claro aqui para vocês. Não estou falando de fato, nossa, existe um estudo científico, Jesus era assim. Só entenda isso como um exemplo, tá? E aí eu trago isso para diante de nós. Você que é cabeleireira, você acha mesmo que você tem que ser só a especialista em cabeleireira e você não precisa entender de marketing, comunicação, venda, gestão de equipe, financeiro? Você acha que você não precisa ter um conhecimento geral dessas coisas? Ou melhor, chega numa roda aí para conversar, você não consegue conversar nada além de cabelo. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas do CrossFit, do qual eu já fiz parte há um tempo atrás, alguns meses atrás, que a única coisa que essas pessoas falam é CrossFit. Eu sou do mundo da academia e eu conheço e eu estou direto perto de pessoas que não sabem falar nada além de anabolizante e dieta. Nada, absolutamente nada. Se você toca num outro assunto, a pessoa não sabe falar sobre nada. Quem conhece pessoas que só sabem falar sobre uma coisa? E aí a gente vai para um outro ponto. Tem pessoas que só sabem fofocar. Tem pessoas que só sabem reclamar. Eu sei que você conhece pessoas assim, tomara que você não seja uma pessoa assim. Eu conheço pessoas muito fofoqueiras, que ela tá fazendo uma coisa, ela não vê uma brecha para começar a falar mal da vida dos outros, até porque a fofoca ela é um vício, né? Ela libera uma dopamina, mas a gente não vai falar sobre isso. É viciante fofocar, tá? Então olha só, hoje você precisa saber um pouco de tudo. O fato de você não se expor na internet, está muito claro que você é uma especialista. O fato de você não começar uma live é muito claro porque você é uma especialista. Aí você só sabe falar sobre aquele assunto. E se você abrir uma live sobre qualquer outro tipo de tema, você vai travar. E deixa eu te falar, o que você é especialista, talvez pouquíssimas as pessoas querem saber sobre isso. Olha que doideira isso. Você é massoterapeuta. As pessoas não querem assistir uma live sobre massoterapia. Você é design de sobrancelha. Talvez as pessoas não querem assistir todos os dias uma live de design de sobrancelha. Mas e se você soubesse sobre casamento? E se você soubesse sobre alguma coisa sobre educação de filhos? Se você soubesse alguma coisa de espiritualidade, sobre dieta, sobre comida vegana, sobre abraçar árvores, sei lá. O que você pode falar? Talvez sobre essas coisas as pessoas iriam se interessar. Por exemplo, eu sou um cara especialista em vendas. E eu não estou fazendo uma live falando sobre vendas. Ontem à noite, eu não fiz live sobre vendas. Quem tá entendendo? Cada dia aqui, se eu faço 3 lives, pelo menos uma dessas lives aqui não é sobre vendas. Eu não falo sobre vendas ou marketing digital. É sempre sobre um outro assunto. É sempre sobre mentalidade. É sempre sobre como ganhar dinheiro. É sempre sobre posicionamento, sobre marketing, sobre mentalidade. É sempre sobre outras coisas, porque não necessariamente você quer entrar todos os dias e ficar escutando sobre vendas. Quem tá entendendo esse contrassenso de seja um especialista ou seja um generalista? Cara, é uma doideira que assim, se você chegar na minha... Eu tenho uma biblioteca em casa e quando eu falo biblioteca, eu falo biblioteca mesmo, que eu tenho 400 livros em casa, tá? 400 contados. Cara, eu tenho livro muito doideira lá, muito doideira. Eu tenho sequência de livros sobre sedução, sequência de livros sobre manipulação, sequências de livros sobre poder, sequência de livros de como dormir melhor, como educar filhos, casamentos, política, que mais que eu tenho que é doideira, psicologia, filosofia nem se fala, biografia de pessoas, que deixa eu te falar, quando você é um generalista, e lógico, dentro de uma área você é muito boa, só que você é uma generalista de outras áreas, você começa a trazer coisas novas para o mercado, você começa a falar coisas que as pessoas nunca ouviram, porque quando você é especialista, você vai repetir coisas de formas diferentes que outras pessoas já falaram ou que você mesmo já falou, só que você fala de formas diferentes. Por você ser uma especialista, então você está sempre falando a mesma coisa. Quando você começa a ser uma generalista, você traz do mercado muitas outras coisas, muitos outros insights, muitos outros conhecimentos do mercado, de outras coisas, e você adapta ao seu negócio e as pessoas começam a te ver e falam assim, cara, onde esse cara estava até hoje que eu nunca ouvi falar dele? Que é o que está acontecendo no meu perfil muito.
As meninas falam assim, cara, como que eu não te achei até hoje? Que é justamente que eu ligo pontos, e isso Steve Jobs falava há muito tempo lá atrás. Ele falou, vai ganhar o mercado quem conseguir ligar pontos entre mercados. Quem ligar pontos presta atenção, eu fiz uma live há algum tempo atrás, falando sobre as estratégias de vendas que eu estava utilizando naquela semana, que era do mercado de equinos. Eu tô em vários grupos de WhatsApp que eles falam sobre produtos de venda para cavalo, para porco, de animal de grande porte, tá? Boi, etc, etc. Eu entrei exatamente nesse mercado. Eu não entendo absolutamente nada do mercado, mas eu entrei ali porque eu falei, cara, isso deve ser muito absurdo. Entender como é que vende os arrobas, a quantidade de ml que eles utilizam de vitaminas, como que vende nesse segmento. Um outro ponto, e foi aonde eu consegui as minhas maiores estratégias, foi no ramo de pet shop. Eu comecei a escutar podcasts sobre pet shop, comecei a acompanhar no perfil de pessoas que tinham pet shop, e eu comecei a adaptar estratégias que eles utilizavam para venda de material pet para dentro do meu negócio. Olha que doideira. Quem tá entendendo? Quando você pega uma pessoa assim e uma pessoa especialista, cara, o generalista vai atropelar essa pessoa em questão de muito pouco tempo. Porque é muita ideia. Pipoca muita ideia e muita coisa diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Vence quem é diferente, não é quem é o melhor. Escreve aí. Vence quem é diferente, não quem é melhor. Me chama no direct pra mim falar sobre minha mentoria, tá? Eu não atendo qualquer pessoa, tá? A primeira coisa tem que ser meu aluno, tá? Senão já nem passa, tá? Mas me chama no direct e a gente conversa. Quer ver? O exemplo. Vence quem é diferente. O McDonald's não é o melhor e ele vence. A Coca-Cola vence e faz mal. Se você olhar para o segmento, cara, você pega, por exemplo, um tênis da Gucci, 15 mil reais. Não é o melhor tênis, cara. Por que custa 15 mil reais um tênis, 10 mil reais um tênis da Gucci? Quem consegue me explicar em sã consciência por que raios custa 15 pau um tênis da Gucci? Quem consegue me explicar? Ó, vocês estão dando vários exemplos. O KFC, o frango lá, é diferente, cara. Não é o melhor, é diferente. Pizza Hut, eu odeio Pizza Hut. É pura massa, um tanto assim de massa, é diferente. A Gucci vence porque eles são diferentes, ponto. Você não vê qualquer um utilizando um Gucci, você não vê. E quando é um negócio diferente, vence. Porque deixa eu te falar, o que é diferente libera uma substância nas pessoas que se chama serotonina. E as pessoas buscam isso, que é a novidade, que é o exclusivo. E as pessoas querem, elas buscam por isso. Então, quando você vende a sua sobrancelha, só que todo momento você está mudando como você chama a sua sobrancelha, você está mudando a oferta, você está mudando a forma como você explica, você está trazendo de outros segmentos, você está aparecendo em outros locais, você está mais generalista, agora você não é só uma pessoa dentro do estúdio, agora é você num café lendo livro, agora é você em diversos segmentos diferentes, você começa a ser diferente e adivinha com quem é que seu cliente vai escolher para comprar. A menina que só tem um antes e depois dentro do próprio Instagram, ou uma menina que está lendo um livro ali, depois ela está numa roda de um amigo, daí depois ela está no estúdio, dali um pouco ela está na igreja, dali um pouco ela está em vários locais diferentes se movimentando. Com quem as pessoas vão decidir por comprar? Pela melhor ou pela diferente? Por quem as pessoas escolhem? O melhor tênis? E eu acho que os melhores tênis são da ASICS. E são poucas as pessoas que usam os tênis da ASICS, mas Nike, etc, é de monte. Quem entendeu diz bingo. Quer ver um outro exemplo? Como vence o diferente, não o melhor? Olha isso. É igual? É igual de todo mundo? É o melhor ou é diferente? É melhor ou é diferente? Doido, né? Gatonas, é sobre isso, não vou estender mais. Espero que tenha virado alguma chavezinha na cabeça de vocês. E que vocês entrem aí num próximo nível. Para de focar tanto. Eu passei muito tempo sendo o melhor marqueteiro que ninguém conhecia, tá? Passei muito tempo. Há uns 2 anos e meio atrás, eu era o cara que eu rabiscava a parede, rabiscava a folha, fazia muita coisa densa, que eu não suportava acompanhar o conteúdo de ninguém na internet, porque eu falava, cara, não é possível que as pessoas estão acompanhando esses caras que não entregam nada, que só enchem linguiça na internet, não é possível, e as pessoas batendo palma para pessoas que abriam a live e falavam assim, vamos acordar cedo que vocês vão vencer, as meninas, vamos,
é isso que eu quero pra minha vida. Daí eu falo, cara, mas eu acabei de entregar uma aula aqui com 183 estratégias de marketing. As galera não vinha assistir, mas ia assistir uma livezinha do qual o cara falava assim, ei, vamos dar 3 pulinhos, 2 polichinelos e... Ihu! Sabe por quê? Aqueles eram diferentes. Aqueles eram generalista e a galera procura generalista. Não tem como. Gatonas, fica assim. Beijo no coração de vocês. Dúvidas, questões, quer falar comigo, me chama no direct e vamos rebentar no dia de hoje. Hoje é quarta-feira, bora fazer acontecer, bora lotar a agenda, bora ganhar muito dinheiro, vamos pra cima. Nos vemos na próxima live e tchau!